Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você está no seu canal Minutos de Educação Cristã na web. Se você não fez ainda a sua inscrição nesse canal, você pode se inscrever e também deixar o seu like aí, curtir, compartilhe também com seus amigos, divulguem esses vídeos, que nosso objetivo aqui é de poder cooperar, corroborar com a obra do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu queria falar um pouco nesse vídeo sobre um tema muito pertinente para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o tema do evangelismo. Exatamente, a evangelização. A palavra evangelização, evangelizar, vem da palavra evangelho. A palavra evangelho significa boas notícias ou boas novas. E logo evangelizar significa justamente anunciar, proclamar, ensinar, divulgar essas boas novas, de modo que quando nós evangelizamos, estamos compartilhando, ensinando acerca das boas notícias de salvação de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Acontece que muitos não se interessam pela prática do evangelismo e outros se interessam, porém são motivados por motivações equivocadas. E eu queria falar rapidamente nesse vídeo sobre 4 motivações equivocadas, 4 motivações erradas para se anunciar o Evangelho. Uma primeira motivação equivocada, uma primeira motivação errada, eu poderia dizer que seria justamente aqueles que pregam o Evangelho por uma questão de culpa. Sim, alguns sentem-se culpados pelos pecados que cometeram antes de servir a Cristo Jesus, e por carregarem essa culpa, tentam pregar o Evangelho como uma forma de se livrar dessa culpa, né? Agora é importante que a gente precisa colocar em mente que a nossa salvação é pela graça de Deus. A nossa salvação não é por méritos, nós somos salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos praticar uma obra para adquirir o perdão de Deus. Logo, a prática do evangelismo pessoal não é a forma correta de eliminar a culpa pelos nossos pecados passados. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A Bíblia diz que se nós crermos no Senhor Jesus Cristo, nós seremos salvos. Então, o que nós precisamos fazer para adquirir a eliminação dessa culpa é justamente acreditar no perdão de Deus mediante a nossa confissão. Então, a primeira motivação errada para se pregar o Evangelho é a tentativa de tentar sublimar, remover essa culpa de pecados passados. Um segundo motivo, que eu poderia dizer que seria um motivo também equivocado para se pregar o Evangelho, é muito parecido com esse. É aquela motivação como uma tentativa de compensar os pecados presentes. É pregar o Evangelho por uma questão de compensação. Como assim? Pessoas que, por estarem praticando algumas práticas erradas à luz da palavra de Deus, pensam da seguinte forma: eu pequei, eu estou vivendo uma vida de mentira, eu estou vivendo uma vida de adultério, eu estou vivendo uma vida que desagrada a Deus, mas não tem problema. Na próxima atividade de evangelismo eu sairei para evangelizar, eu vou entregar um monte de literatura, eu vou falar bastante de Jesus, eu não vou deixar o meu pecado, mas eu vou estar pregando e assim Deus vai compensar, Ele não vai olhar para o meu pecado. É um outro equívoco terrível. Faz-me lembrar do rei Saul, quando Deus mandou ele destruir o exército inimigo de Israel e eliminar todos os animais, inclusive o rei. Saul vai lá, vence o exército, mas quando ele volta, ele traz alguns animais, e trazendo esses animais, quando o profeta Samuel o encontra, diz: que barulho é esse de animais aí, de bois? Ele tentou despistar e disse: não, eu trouxe esses bois para sacrificar no templo, sacrificar a Deus. E aí Deus, usando o profeta Samuel, disse que Deus não se agrada de sacrifícios, Deus não quer sacrifício, o que Deus quer é obediência. Assim é o evangelismo. O evangelismo não deve ser um sacrifício para ludibriar a Deus acerca dos nossos pecados. Não, quando falharmos devemos nos arrepender e confessar. Mas o pregar o evangelho não seria uma forma de obedecer, né? E aí eu já entro
num terceiro motivo errado para se pregar o evangelho. É aquela ideia da autopromoção, de se autopromover, de se instrumentalizar dos talentos que Deus nos deu para anunciar o seu evangelho, para nos autopromover, para nos orfanar, nos orgulharmos daquilo que muitas vezes deveria ser tributado a Cristo. Então, é um outro motivo equivocado, essa ideia de você usar os talentos que Deus lhe deu, a habilidade para pregar o evangelho, seja lá qual for a área na qual você esteja evangelizando, como uma forma de popularizar o seu próprio nome. Obviamente, o pregar o evangelho, anunciar as boas novas de Cristo é popularizar o nome de Cristo, é fazer o nome de Cristo conhecido e não o nosso nome. E aí, por fim, um outro motivo equivocado para se pregar o evangelho é a ideia da barganha. Muitos que querem pregar o evangelho, anunciar o evangelho como uma forma de negociar com Deus, de trocar com Deus, fazer trocas com Deus. Olha, Deus, eu vou falar de Jesus, eu vou proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas aí eu certamente terei um emprego melhor, eu terei um salário melhor, eu terei saúde, olha, eu vou passar uma semana pregando o evangelho e a posteriori eu terei assim já o meu emprego garantido. Bem, pregar o evangelho não é barganhar com Deus. Deus é o dono do ouro, o dono da prata, Deus é aquele que cuida de nós, que supre as nossas necessidades, mas o pregar o evangelho não é forma de barganhar com Deus. Claro que Deus honra os nossos esforços e há de nos recompensar por aquilo que fazemos, principalmente no reino de Deus, na escatologia, no futuro. Então, queridos, eu queria deixar aqui essa reflexão para vocês, que possamos tomar cuidado com as motivações que nos levam a pregar o evangelho. No próximo vídeo, eu falarei sobre as motivações corretas. Um abraço e até lá, se Deus permitir. Amém.